Oi, meu nome é Yudi Ganeco, eu trabalho como engenheiro de software faz mais ou menos 6 anos e eu juntei o meu conhecimento e de mais alguns amigos da minha área para trazer para vocês 6 habilidades que vão fazer você ter uma vantagem injusta na sua carreira em tecnologia. Eu vou tentar ser o mais sincero aqui e essa lista é só uma forma de organizar esses pensamentos. Então eu dividi tudo isso em 6 tópicos, sendo 2 vantagens injustas, 2 métodos de aprendizado e 2 coisas que vão fazer você decolar na frente e acelerar sua carreira. Então, os 2 primeiros pontos são vantagens injustas. E o que eu quero dizer com isso? São coisas que são como se fossem talentos. Então, é algo que você, claro, sempre pode treinar, melhorar e aprender do zero também, mas são coisas que já são características de você e que vão ajudar muito no seu desenvolvimento na carreira. O primeiro ponto é a fluência tecnológica. E eu trouxe esse ponto e ele é muito importante porque muita gente começa sua carreira em tecnologia, vai lá tentar aprender a programar, só que a pessoa não sabe mexer no computador. E isso é um grande problema, é algo que vai desacelerar o aprendizado dessa pessoa. Por quê? Porque muitas faculdades, muitos cursos, eles esperam que você já tenha um mínimo de fluência com a tecnologia. O que eu quero dizer com isso é você saber mexer no computador. Então, hoje em dia tem muitos jovens aí entrando na carreira e eles só sabem mexer em celular. E isso é um conhecimento que nas últimas décadas dava-se como algo que a pessoa já ia saber, né? Já ia saber mexer num computador, usar um mouse, usar um teclado. Mas isso é uma coisa que os jovens de hoje em dia, muita gente não sabe. Então, por isso eu tô trazendo aí como uma dica muito importante. Quais são essas questões? É você saber utilizar atalhos do teclado, você ter velocidade na digitação, você saber manipular os arquivos do Windows, mexer em Word, mexer em Excel. Então, tudo isso vai ajudar muito e vai acelerar em muito o seu aprendizado, porque você não vai ficar perdendo tempo lá com coisas básicas. E a segunda vantagem injusta que eu estou trazendo aqui é o inglês. Então, não tem como, o inglês é uma coisa muito importante na carreira de tecnologia e quando a gente vai aprender muita coisa em engenharia de software, vem muito termo em inglês. Então, muitas vezes, quando a gente está programando, a gente está simplesmente escrevendo em inglês, né? Porque alguém foi lá, criou a linguagem de programação, criou Java, criou JavaScript, criou Python, e essa pessoa, ela criou essa linguagem com base numa língua real, que é falada no dia a dia das pessoas, que é o inglês. Então, quando você vai lá e escreve numa linha de código while, for, você escreve function, então você está falando palavras em inglês. E muitas vezes você precisa nem ter estudado, você pode não saber nada de programação, mas só de você saber inglês, você vai entender o que está acontecendo naquele código. Você vai saber o que está acontecendo lá, simplesmente porque o que está escrito em inglês. E é questão básica de dedução, sabe? Ah, e além disso, a partir do momento que você sabe inglês, você consegue consumir muito conteúdo em inglês e os melhores conteúdos de programação, não os melhores, mas grande parte dos conteúdos de programação de qualidade estão em inglês na internet. Então, você vai achar conteúdo de qualidade em português também, mas conteúdo em inglês vai ter muito mais. E tem problemas que você não vai estar conseguindo solucionar, você vai querer procurar na internet e você só vai achar a solução em inglês. Agora entrando na categoria de métodos de aprendizado. Então, o primeiro deles e a terceira habilidade que eu estou trazendo aqui é o método experimental. E o que eu quero dizer com isso? Cara, esse é um termo aí que eu vi que ele é utilizado em filosofia e em outros lugares, mas o que eu quero trazer aqui é a questão de quando você estiver aprendendo, assistindo uma aula, ouvindo o professor falar, vendo um vídeo e te ensinando a programar, experimenta. Então, ele está ensinando a declarar uma variável, na sua mão, no seu teclado, vai lá e declara a variável, tá? Então, ele te ensinou a fazer uma conta de mais, depois ensinou a fazer uma conta de menos. Vai lá, faz a conta de mais, troca para a conta de menos. Tenta, nossa, eu acho que a conta de divisão vai ser assim. Tenta fazer a conta de divisão, tira a conta de divisão, vê como era antes. Então, o tempo todo é você experimentando o que o professor está te ensinando. Isso é uma questão muito forte na área de programação, porque o professor está te ensinando a usar uma ferramenta, que é a linguagem de programação. Quando ele estiver te ensinando a usar uma ferramenta nova, você testa usar esse programa com essa nova ferramenta. Depois, testa usar sem a ferramenta. E aí você vê qual é a mudança de comportamento que você tem na sua aplicação. Então, 2 dicas. Você só vai conseguir entender como uma ferramenta funciona de verdade quando você tentar usar ela num cenário de sucesso e quando você tentar usar ela num cenário de falha. Porque você vai ver aí, então, os 2 limites da sua ferramenta. O que ela pode e o que ela não pode fazer. 4ª dica agora. Faça parte da nata da internet.
O que eu quero dizer com isso, faça parte da comunidade. Consuma os vídeos, consuma posts, consuma podcasts, todo tipo de conteúdo que você encontrar na internet sobre programação. O porquê disso? Porque é só na internet que você vai sair da sua bolha e que você vai conseguir aí encontrar o que o mundo está falando sobre programação e não o que a sua faculdade está falando, não o que o seu professor, o que o seu amigo está falando. E se você conseguir, não só consuma, mas também faça parte e interaja com a comunidade. Então faça seus próprios posts, comente nas postagens das outras pessoas, comente em vídeos no YouTube, tire suas dúvidas. Então com isso você vai conseguir fazer parte de uma comunidade que você aos poucos vai se sentindo cada vez mais parte disso, vai virando uma parte da sua personalidade, ser programador. E com isso, cara, você vai conseguir aí decolar e aprender muita coisa e entender o que é bom, o que é ruim, quais são os seus gostos, o que você gosta mais, o que você gosta menos. E aí você vai encontrando o seu caminho de forma natural, você vai encontrando a resposta para muita coisa desse jeito. Agora entrando na categoria de como seu relâmpago Marquinhos e decolar sua carreira. Então agora a quinta habilidade que eu quero trazer aqui é comunicação e network. Então isso aí todo mundo fala o tempo todo, né? Aí a gente tá mais do que cansado de escutar isso, mas network vai fazer uma diferença absurda na sua carreira. Eu acho que nunca é demais falar isso. Então, muito disso entra na sua habilidade de comunicação, de saber transmitir as suas ideias, saber conversar com uma pessoa, saber interagir, criar amizades. Então, isso é muito importante na sua carreira, tá? E na questão de comunicação, entra também a forma de você saber apresentar suas ideias, saber conversar numa reunião. Dessa forma, você vai criando a sua autoridade, criando a sua opinião, sabendo se comunicar e trabalhar em equipe. Isso vai fazer com que você seja um profissional muito mais bem visto e aí isso vai resultar em indicações, em pessoas te levando para outras empresas, para lugares melhores, em promoções. Então, o que mais faz uma pessoa ser promovida ou conseguir um emprego melhor é a comunicação e o networking dessa pessoa, não é a habilidade técnica dela. E agora, como sexto e último ponto de algo que vai fazer você decolar sua carreira, é você praticar desapego e você ter mais coragem. E o que eu quero dizer com isso é você não se apegar a uma empresa, você não se apegar a um time, não se apegar a uma tecnologia. Então, cara, é você sair experimentando e tentando de tudo mesmo. Outro ponto muito importante, muitas vezes aí no início de carreira, quando a gente está lá fazendo estágio, a gente tem medo de errar na nossa equipe. A gente tem medo de pegar uma atividade muito importante, ou por exemplo, tô pegando uma atividade aqui e você pede para um sênior vir lá e fazer junto com você. Cara, não tem problema em pedir ajuda, é uma coisa muito legal você estar querendo usufruir do conhecimento de uma pessoa mais experiente que você, aprender com ela, só que você nunca vai aprender se as outras pessoas estiverem fazendo para você. Então, cara, pega as oportunidades que você tem na sua equipe, que você tem nas suas demandas e faça sozinho. Tenta pegar, procura na internet, vê vídeo, vê curso e tenta resolver tudo da sua forma. Depois que você tentou resolver, aí você vai e pede ajuda para alguém. E sobre desapegar das empresas, cara, não tenha medo de sair de uma empresa para ir para outro lugar onde você vai mexer com uma tecnologia, uma coisa que você nunca viu antes. Isso é uma coisa muito boa. Então, quanto mais desconfortável você tiver, mais você vai estar aprendendo. Usa essas oportunidades para você aprender novas tecnologias, para você crescer na sua carreira, para você pegar novas responsabilidades, tá? Então aproveita tudo de novo que tiver vindo na sua frente. Não fica sempre fazendo mais do mesmo. Bom, e o que eu quero trazer de mensagem final para vocês, qual é a minha conclusão? Bom, na minha carreira eu tô passando por tudo isso. Todo dia é um novo desafio, é algo que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, gente, não tenham medo, não fiquem fazendo mais do mesmo, tá? Sempre se sintam desafiados, procurem sempre estar desconfortáveis. Essa é a minha dica maior de todas. Além disso, é muito importante lembrar que tudo isso são habilidades treináveis, tá? Então não são talentos que a gente nasceu sabendo. Eu mesmo, lá em 2014, quando comecei a programar, em 2018, quando comecei a minha faculdade, também não sabia nada disso, estava muito perdido, igual qualquer pessoa que começa nessa área. Então é isso, se você gostou do vídeo, eu sou Yudi Ganeco, acesse meu canal, vê meus outros vídeos sobre tecnologia e carreira. E se você quer perguntar alguma coisa, quer compartilhar algo que está acontecendo aí nessa carreira, manda um comentário que eu tô aí para isso, para conversar com vocês. Beleza, gente? Valeu e até a próxima!